Repitam comigo: o valor das estações. É claro que eu não vou falar especificamente sobre as estações do ano, mas eu farei também uma analogia a respeito das estações do ano, mostrando que há um certo paralelo, ou que a gente pode aprender algumas coisas relacionado às estações na vida no sentido espiritual. E é muito importante você entender essa palavra, e eu vou tentar passá-la hoje, mas ensinando para vocês do que propriamente pregando, porque eu sei que quando a gente ensina, a capacidade de quem está ouvindo é melhor de absorver o ensino do que a pregação muitas vezes. Mas no final eu quero ministrar algo para vocês, amém? Eu tenho uma direção para ministrar algo no final do culto para abençoar vocês com uma unção especial para a sua vida. Vamos para Eclesiastes capítulo 3, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre aquele versículo muito conhecido que diz que há um tempo certo para tudo. Há um tempo certo para cada atividade, para cada momento, para cada estação debaixo do céu. Repitam comigo: há um tempo certo para cada coisa. A gente sempre ouviu isso, né? Pois a gente quer fazer uma coisa e alguém fala: fulano, agora não é o tempo, não é? E muitas vezes, para quem quer muito fazer uma coisa e já está até num quadro de ansiedade, é muito difícil a pessoa aceitar, até ouvir essa instrução em dizer bem assim: agora não, espere mais um pouco. É difícil muitas vezes. Só que o fato de muitas vezes a pessoa não esperar acaba criando problemas. E o que eu acredito que nós não queremos é criar problemas, não é verdade? Todos nós já enfrentamos problemas, muitas vezes de graça, não é assim? Coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes nem escolheu, ou não estava nem no nosso poder que acontecesse, enfim, acabou acontecendo. Mas nós precisamos de fato entender, considerar e valorizar a estação ou as estações em nossa vida. Se não soubermos valorizar, considerar as estações em nossa vida, a gente vai viver atropelando as coisas. E se você for viver atropelando as coisas, você vai viver fora de tempo. E quem aqui, por exemplo, tem carro, e os motores de hoje praticamente não dão esse problema, mas os carros de antigamente davam um problema chamado quando o motor ficava fora de tempo. E quando o motor de um carro fica fora de tempo, os carros mais antigos, normalmente acontece isso. O que acontece? Ele funciona bem? Não funciona bem. Cai completamente o seu rendimento. A sua força é reduzida e o consumo aumenta, porque o carro está fora de tempo. E é isso muitas vezes que as pessoas acabam trazendo para as suas vidas: peso desnecessário. Acaba trazendo muitas vezes tendo que empreender uma força extra para sair de um problema, para resolver uma situação que não precisaria ter sido, porque é criada a situação, mas foi criada porque a pessoa não soube se colocar ou se manter exatamente dentro do seu tempo e da sua estação. Então nós precisamos saber extrair o melhor de cada uma das estações e aprender a lidar com os momentos ruins. Porque tudo na vida, irmãos, tudo na vida não acontece só coisas boas, não é verdade? Na vida é assim. Na vida a gente não tem só estação de vitória, é assim. Tem horas que você tem uma boa sequência: vitória, bênção e mais bênção, não é? Mas não é sempre assim.
Às vezes também a gente tem uma sequência de coisas ruins que nos acontecem, mas não vai ser assim a vida toda. E aí você precisa entender que essa é apenas uma estação ruim que você está vivendo. Amém? Mas a questão é, eu vou aprender a extrair o melhor nesta situação. Agora, fazendo uma analogia com as estações do ano. Não é assim? As estações do ano, nós temos 4 estações do ano. Nós temos outono, primavera, verão e inverno. E cada um gosta de um jeito. Tem pessoas que gostam muito da época do verão, de ir para a praia, de ficar mais à vontade, não é assim? Tem outras pessoas que não gostam tanto do calor, não suporta calor. Tem outras pessoas que não gostam do inverno, principalmente o inverno em lugares frios. Eu tenho um amigo mesmo, que ele estava nos Estados Unidos, no estado lá em Carolina do Sul, e ele disse para mim: pastor, eu não estou suportando mais o frio. Ele é brasileiro, estava lá na casa do filho. Ele disse: eu não estou suportando mais, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem sequer sair de casa. Eu estou nesse lugar, nesse momento agora, deitado em casa, porque os meus ossos travam por causa do frio. Eu gosto de frio. Sandra não gosta de frio. Mas o ano não é feito só de frio, não é assim? E também não é feito só de quê? De calor. E o que a gente faz então? Vai morar em um local quando está na sua estação? Tem condições para isso? Não. Vamos fazer o quê? Extrair o melhor de cada uma. Quando está no verão, vamos para a praia. Vamos aproveitar o bom. Vamos para a praia, vamos aproveitar. Vamos tomar água de coco, tomar sorvete, coisa gelada, maravilha. Vamos para o ar-condicionado, vamos para coisa boa, vamos se refrescar. E quando está no frio, vai tomar uma canja, tomar uma sopa, para quem gosta de sopa. Não é assim? Vai comer um fundi, vai fazer alguma coisa, tomar um cafezinho quente, vai aquecer. Não é assim? Mas existe coisa boa em cada estação. É a mesma coisa na vida. A vida não é só coisas ruins, assim como também não existe só momentos bons de vitória. Porque as pessoas, quando estão em vitória, oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, estão cantando espontaneamente, estão rindo espontaneamente, mas se acontece uma coisa ruim ou algumas coisas ruins na vida, elas acabam às vezes até se revoltando contra quem? Contra Deus. E começam a duvidar do caráter dele, da bondade dele, do seu amor, porque acham assim: ah, Deus me abandonou. Não, amados, Deus é bom em todo tempo. Deus é fiel em todo tempo. Amém? Então somos nós, na verdade, quem temos que aprender a viver com os ciclos da vida. Porque as estações representam isso, representam o início e o fim de um ciclo. E a vida é assim. Desde a vida biológica até as circunstâncias na vida. Foi um ciclo a sua vida na infância, no jardim da infância. Foi um ciclo na escola. Foi um ciclo na faculdade. Foi um ciclo estudando. É um ciclo no trabalho, às vezes. No casamento existem ciclos. Não um ciclo de casar, separar e casar com outro e novamente e ficar renovando esse ciclo, não. Mas no casamento não é assim? Não tem momentos bons, momentos difíceis, sim ou não? Sim. E a gente tem que aprender o quê? A lidar com os ciclos e com as mudanças. Diga comigo: a vida é cheia de ciclos. E se você não souber respeitar isso, se você não souber lidar com isso, você vai ficar uma pessoa frustrada, amarga e azeda. Sempre procurando acusar alguém ou culpar alguém, porque as coisas não vão bem para você. E na verdade, somos nós quem precisamos aprender a saber lidar com os ciclos, com as estações,
e sempre procurar extrair o melhor de cada uma delas. Amém? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que pegaram essa sacada, que souberam extrair o melhor nas estações e viveram bem. Um detalhe, por exemplo, existem pessoas que se irritam muito quando querem almoçar mais o almoço do que o café e a janta, e quando o almoço não está pronto no horário. Quem sofre disso? Só eu de sincero aqui, dona Mirabel, né? Então, eu não estou perguntando, não. Eu estou levantando a mão, que eu estou afirmando para vocês que eu fico nervoso quando o almoço não fica pronto. E olha que na maioria das vezes eu faço, 75% eu faço. Mas se propõe para almoçar meio-dia, eu vou me preparar para almoçar meio-dia. Se propõe para almoçar 12h30, eu vou me preparar psicologicamente e também no estômago para almoçar 12h30. Então, assim, para mim, muitas vezes cria um estresse quando outro dia uma pessoa marcou um churrasco, falou: pastor, vai ter um churrasco na minha casa, beleza. Que horas vai ser? 12h30. Para chegar que hora? Não, pode chegar meio-dia. Beleza, meio-dia eu cheguei lá. Quando eu cheguei meio-dia na casa do abençoado, não, essa pessoa não é daqui da igreja. Quando eu cheguei lá meio-dia, aí eu passei, não vi churrasqueira ligada, não vi carvão, não vi nada. Falei: Jesus, tem misericórdia, Pai, da minha vida. Aí eu perguntei, eu falei: e aí, varão, o almoço já fez churrasco? Aí ele: não, rapaz, eu ia falar com o senhor, onde é que a gente encontra carvão? Eu falei: encontrar carvão agora ainda? Você quer ir atrás de carvão agora? É rapidinho, a gente arruma um carvão ali e bota na churrasqueira, é rápido. Eu falei: não, amado, não, pelo amor de Deus. Pega essa carne que tem aí, vamos torrar esse negócio todo no óleo. Porque para ir atrás de carvão agora, para acender essa churrasqueira, para assar, tem de misericórdia, sem chance. Então, assim, às vezes estressa, não é verdade? Mas às vezes você pode também aproveitar assim a demora, não uma demora como essa, mas você pode muitas vezes aproveitar a demora para botar o papo em dia, e para ter uma comunhão, não é verdade? E para fazer uma outra coisa, ou seja, você vai procurar extrair o melhor daquela situação. Eu estou aprendendo a fazer assim, estou crescendo nessa área e me libertando, amém? Mas o importante é a gente saber valorizar as estações. Diga para o seu irmão, diga: vamos aprender hoje em como valorizar as estações da vida. E eu quero falar primeiro que nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo nas estações ruins. Porque eu sei que não é fácil você se posicionar em fé, em paz, em confiança plena em Deus, diante de uma estação ruim. Mas se a gente não souber fazer isso, nós vamos sofrer as consequências por não sabermos justamente esperar em Deus a mudança de estação. Eu vou repetir: nós precisamos aprender a confiar em Deus nas estações ruins, porque se a gente tomar a decisão errada, nós vamos sofrer as consequências por não sabermos esperar em Deus as mudanças de estações. Muitas vezes surge um problema em nossa vida e a pessoa, ao invés de aprender a solucionar o problema, ela toma uma decisão fugindo do problema, e aí depois vai sofrer as consequências por ter fugido do problema. E nós temos que entender que Deus determina as estações. Diga comigo: Deus determina as estações. Abra comigo em Daniel capítulo 2. Daniel 2.
Daniel 2, ele olhou para mim. Daniel 2, todos encontraram? Vamos aqui. Versículos 20 e 21. Respondeu Daniel: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. É Ele quem faz o que, amados? É Ele quem muda o que? O curso dos acontecimentos. Remove reis dos seus tronos e põe outro em seu lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Ou seja, Daniel está dizendo que é Deus quem determina os tempos e as estações. Repitam comigo: é Deus quem determina os tempos e as estações. Ao dizer isso, eu não estou corroborando com uma linha de pensamento que eu já falei aqui outras vezes, que as pessoas às vezes afirmam quando dizem bem assim: essa situação está assim na minha vida, mas Deus está no controle. Eu digo que essa afirmação me deixa nervoso. Eu começo a me coçar quando eu ouço isso, porque eu não acredito nessa linha de pensamento que Deus está no controle, embora eu creia que Deus seja soberano, mas não que Deus está no controle, porque a Bíblia diz que nessa terra Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. O que Deus faz é determinar o curso, o plano. Eu tenho para você uma trajetória, eu tenho para você um plano, eu tenho para você um propósito, e esse propósito que eu tenho para você, ele vai ter estações e vai ter tempos, e vai haver mudanças para você. Agora, a depender de como você vai agir ou reagir, poderá funcionar bem ou não. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus, ele determinou para o homem, para o ser humano, um determinado tempo de vida aqui na terra, não é assim? É, mas todas as pessoas que morrem, elas morrem exatamente no tempo de vida que Deus planejou para elas? Não. E as pessoas podem abreviar o seu tempo de vida? Sim. Podem prolongar também. E o que é que diz em Efésios capítulo 6? Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que tudo lhe ocorra bem e você tenha o quê? Vida longa na terra. Então, se você não honrar o pai ou a mãe, provavelmente não vai ter vida longa. E se você não tiver vida longa, poderá morrer prematuramente. Então, não é que Deus está no controle, Ele determina o tempo para você, Ele determina uma estação para você. Deus abriu uma porta para você, Deus coloca você em um lugar, Deus coloca você em uma condição, Deus dá uma condição para você, Deus coloca você em uma situação, Deus coloca você em uma posição. Agora, a depender da maneira como você vai se comportar, agir ou reagir dentro desse lugar, dessa condição, dessa posição que Deus lhe colocou, as coisas podem se sair bem ou não. Só que as pessoas muitas vezes, elas quando estão passando por uma estação difícil, elas tomam as suas próprias decisões para mudar. E nós vamos aprender hoje, infelizmente, com a história de Noemi, registrado no livro de Ruth. O que aconteceu com Noemi no livro de Ruth? Vamos abrir o livro de Ruth? Vamos lá. Livro de Ruth aí, tá? Depois de Juiz, antes de Samuel, você tem Ruth, capítulo 1, bem perto de Macabeus. Já contaram Macabeus? Só Rafael encontrou Macabeus, não foi?
Macabeus, capítulo 1. Diz bem assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, o que aconteceu, irmãos? Houve o que, amados? Uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar onde, amados? Na terra de Moabe, levando consigo quem? A esposa e os 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, se estabeleceram ali. O que aconteceu, amados? Elimeleque fez o que, amados? Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam quem? Rute e Ofra. Cerca de 10 anos depois, que aconteceu, amados? Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o que, amados? O marido. Situação boa ou ruim? Estação fácil ou difícil? Agora mais difícil do que estava em Belém, sim ou não? Sim ou não? Sim. As coisas em Belém não estavam boas. Qual era o contexto de Belém? Havia o que? Fome na terra. Belém estava passando por um tempo de crise e havia fome. E nesse tempo de crise e de fome, o que é que dá na cabeça desse homem chamado Elimeleque? Ele disse o quê? Eu vou zarpar daqui. Eu vou pegar minha família e vou embora. Vou morar perto, junto com os moabitas. Eu vou procurar uma outra condição. Eu não quero morrer de fome, nem eu nem meus filhos. Agora eu pergunto para você: será que ele deveria ter feito isso? Sim ou não? Sim ou não? Certamente não. Certamente não. Não mostra aqui em nenhum lugar esse homem orando. Não mostra em nenhum lugar dizendo que ele fez algo debaixo da direção de quem? De Deus. E que Deus o instruiu para que ele fizesse o quê? Isso. Então, quando a Bíblia não mostra o lado positivo, é porque o que está mais exposto é o quê? É o negativo. E o que está mais exposto como negativo aqui é que ele tomou a decisão pela sua própria o quê? Cabeça. Mas era o certo fazer isso de forma nenhuma. Ali era uma estação difícil que estava acontecendo aonde, amados, em Belém. Aconteceu isso aqui no Brasil há alguns anos. As pessoas enlouqueceram para ir embora do país. Eu quero ir para a América, o sonho americano, o sonho americano, o sonho americano, o sonho americano. E depois, eu tenho muitos amigos que foram para a América e voltaram piores do que como foram. Na verdade, sofreram duramente na América. Mas eu também conheço outros que foram e se deram bem. Por quê? Porque a questão não é o local, é a direção. Não é para onde você está indo, é como você está indo. Não é se você está saindo, é como você está saindo. Não é a questão da mudança, é o que está motivando a sua mudança. Os irmãos estão entendendo? Agora acontece o que? No versículo seguinte, 6: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. E agora, ela vai dizer aleluia ou ela vai dizer misericórdia? Porque eu saí de lá.
Agora ela está em outra terra, sem o marido, seus filhos, e fica sabendo que Deus está abençoando agora aquela terra da onde ela havia saído. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes as coisas estão travadas na sua vida, não estão travadas onde você está passando por uma situação difícil, e às vezes está tão perto da chave virar para você. Às vezes está tão perto da situação mudar, da coisa acontecer, e aí você toma a decisão errada na hora errada, e depois que você toma a decisão, a chave vira, e as outras pessoas que continuaram são elas que são o quê? Beneficiadas, abençoadas, e você agora vai perambular fora de quê? De prumo, fora de estação agora, fora de rota, fora do eixo, como um carro fora do tempo, se batendo de um lado para outro agora, tateando, tentando acertar o caminho de volta. Foi isso que Noemi tentou fazer agora. Ela disse: eu vou voltar para a minha terra então. Diga-me, que bom que ela voltou. Mas ela voltou muito amargurada, ela voltou arrasada, e não era para menos, perdeu o esposo e os filhos. Agora, como eles casaram, e Ruth casou com um dos filhos dela, e a outra casou também com outro filho, e elas então decidem voltar, Noemi e as duas. Mas num certo momento da caminhada, Noemi diz assim para elas: temos aqui versículo 8. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor os abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar filhos, a dar à luz outros filhos, se crescessem, se tornassem seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha o que ela diz. Ela diz: o próprio Deus está contra. Era isso mesmo, irmãos? Deus estava contra ela? Deus estava castigando ela? Não. Mas lembra que eu disse, quando a pessoa sai de rota, muitas vezes toma decisões erradas, ela agora acaba se frustrando e acaba culpando quem? Culpando Deus? Foi isso que ela fez. Aqui não diz o que ela deveria ter dito: eu errei em ter tomado a decisão junto com o meu esposo. Talvez eu deveria ter convencido ele a não fazer essa decisão. Olha, minhas filhas, eu errei em fazer isso. Mas é interessante uma coisa, é interessante que Ruth, ela entende o tempo que ela está vivendo. Ruth entendeu que o casamento dela não foi um arranjado. Ela entendeu que a relação, que a ligação dela com Noemi tinha algo ali que estava movendo as coisas. Ela entendeu que ela não poderia se desligar desse vínculo familiar. A outra não, a outra disse: eu vou seguir meu caminho então, com o coração partido, mas eu vou seguir o meu caminho. E Ruth tem uma atitude completamente diferente. Ela diz: não vou fazer isso não. O que ela diz? Ruth respondeu, versículo 16: não insista comigo, pode deixar, para deixá-la voltar. Aonde você for, eu irei, onde viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Mesmo ela ouvindo da sogra uma interpretação errada acerca do caráter de Deus, ela ainda disse: o meu Deus será o seu
o seu Deus será o meu Deus. Mas eu acredito que ela entendeu que Deus não era esse Deus assim, carrasco, como Noemi estava passando para elas que era. Ela também entendeu que ela tinha um tempo e tinha uma estação, e que ela agora precisava cuidar de quem? Da sua sogra, e não quebrar esse vínculo. Então ela decide acompanhar a sua sogra. E você vai ler os próximos capítulos, você vai ver quando ela chega de volta na cidade, ela chega amargurada, tanto que ela diz: não me chame mais de Noemi, me chama agora de amargurada, porque agora eu sou uma mulher amargurada. Ela estava toda revoltada, toda quebrada, machucada por dentro. Mas o fato dela ter voltado, mesmo assim, Deus foi capaz de reconstruí-la. Diga comigo: Deus reconstrói pessoas. O tempo foi sarando o coração de Noemi. Ruth ficou ao lado dela, até que entra quem na história? Boaz, o tiozão. Boaz era um tiozão. Aparece o tiozão, sem graça por ela, vê ela trabalhando, vai dizer: olha, ela também sem graça. E Ruth vai lá, Noemi vai lá e faz a conexão, instrui a sua nora agora a saber como lidar com Boaz. Ela conquista o coração de Boaz. Boaz acaba desenvolvendo por ela aquele amor que se chama platônico. Ele diz: essa é minha e ninguém tira, não perco para ninguém. E a sogra sabia disso e falou: olha, ele não vai sossegar enquanto ele não ter você não. Ele já está decidido que é você que ele quer. Ele não vai ter sossego não. E assim ele fez. Foi lá, procurou ver como ele poderia resgatá-la da maneira legal, conforme o costume da época. Ele consegue então resgatar Noemi, resgatar Ruth por tabela, para casar com ela. E aí então eles casam, e Deus restaura plenamente a vida de quem? De Noemi, e abençoando também a vida de quem? De Ruth. Ruth casa com Boaz. Os dois têm um filho chamado Obed. Na história, Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi. Moral da história: Ruth se tornou a bisavó de Davi. Olha o que Deus fez com essa mulher. Olha a posição que Deus colocou. Porque diferente da sua sogra, ela soube viver o seu tempo, ainda que tivesse vindo de um momento de luto, mas ela entendeu o tempo dela. Diga comigo: eu preciso aprender a viver muito bem dentro do meu tempo. Só que muitas vezes, quando as pessoas estão na estação ruim, elas agem com irritação, agem com impaciência, atiram para tudo quanto é lado. Sabe aquela pessoa que muitas vezes está assim, como a gente diz, espoleta, que qualquer coisa já está o quê? Explodindo, ferindo, causando problemas, porque está passando por uma estação ruim. Mas por estar passando por uma estação ruim, a pessoa acha que tem o direito então de ofender, de machucar as pessoas, e tudo bem, não é assim? E as pessoas vão ter que entender porque ela não está no momento bom. Mas isso não é correto. Diga comigo: isso não é correto. Se você agir com irritação, com impaciência, você vai acabar murmurando. E se você entrar no caminho da murmuração, você vai entrar também no caminho da ingratidão. Porque é difícil uma pessoa murmurar sem ao mesmo tempo ela ser ingrata.
ou com Deus ou com o seu ciclo de pessoas. Porque a murmuração, ela sempre está paralelamente ligada com a ingratidão. Muitas vezes a pessoa faz 99%, mas por não fazer um, ou se fizer um fora, muitas vezes de alguma coisa desconfortável, a pessoa esquece tudo de bom que a outra fez, e aí acontece o que, amados? A outra pessoa não presta mais e começa a murmurar. Diga comigo, eu preciso, diga, aprender, diga, a passar pelos processos. Amém? Estação ruim, todos nós passamos. Pastor, e o que eu devo fazer então, se eu estou diante de uma situação difícil, delicada ou ruim, e eu não sei que decisão tomar? A melhor decisão, por temor a Deus, é não fazer nada. Por temor a Deus, eu não falo nada, eu não faço nada, eu não vou reagir, eu não vou agir, eu vou simplesmente esperar em Deus, até que Ele fale, até que Ele possa dirigir, até que Ele possa me guiar, porque se você fizer um passo fora de tempo, pode comprometer muitas coisas na sua vida. Eu já vi pessoas que saíram de trabalhos por causa de uma pressão no trabalho. Já vi pessoas que tomaram decisões erradas na vida, como no caso de Abraão, quando Sara ficou ali pressionando ele, reclamando que não tinha um filho, e a própria Sara sugeriu, deu a ideia partiu dela, foi ela quem armou o negócio, foi ela quem botou Agar dentro de casa, foi ela quem até produziu Agar para mostrar para Abraão a beleza de Agar, foi ela quem preparou tudo, e disse, deite-se com ela, me dê um filho, eu não dei um filho. E Abraão ficou, aquela coisa. Abraão, então tá, queria não, mas você tá. Será que foi isso? Eu não sei não. Mas ele foi lá. Agar engravida. Aí agora tá Agar desfilando dentro de casa com a barriga. Aí Sara ficou o que agora? Irritada. Não fala nada de Abraão, fala de quem? Sara que ficou irritada agora. Essa escrava, ela, é você que armou tudo. Muitas vezes é assim. Nós criamos os problemas e ainda reclamamos dos efeitos do problema. E acaba muitas vezes tomando decisões ruins. Diga, eu preciso aprender a valorizar cada estação, por mais difícil que ela seja. Sempre há algo de bom a se extrair. Em toda estação, sempre há algo de bom para se extrair. Se é pressão no trabalho, você fala, eu vou aprender mais. Eu estou sendo desafiado a aprender. Eu estou sendo desafiado a amar esse marido que é uma bênção. Eu estou sendo desafiado a amar essa mulher. Eu estou sendo desafiado a fazer isso. Eu estou sendo desafiado, mas eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou extrair o melhor nessa condição. Nós aprendemos com um homem chamado José, que diferente de Noemi, agiu de uma maneira muito sábia. E olhe que José teve uma estação difícil, muito prolongada, e não foi assim uma estaçãozinha qualquer. Em Gênesis capítulo 37 mostra José, aquele garoto naquela fase boa, sendo dentro de casa o filho, que amados, preferido. Jacó já velho, cheio de filhos, na velhice nasce José, e aí José é aquele garoto que Jacó tinha mais aquele apego.
Enquanto os irmãos estavam no campo, José estava onde? Em casa. Jovem, adolescentezinho ali em casa. O pai fez uma túnica para ele, tipo assim, deu uma camisa do Flamengo, um negócio bem, que ele gostava muito. E aí lá ficou ele, agora todo exibido, todo com a sua túnica, todo bacana, todo empolgado. O pai dava uma missão: vá lá procurar saber dos seus irmãos. Aí ele trazia só as mazelas dos irmãos. Olha, estava aprontando, viu? Olha, tava... E aí quando o pai chegava, bronca dos irmãos, era aquele X9 da família. E o pai então gostava, tudo bem, até o dia em que ele vai mais uma vez atrás dos irmãos, teve os sonhos, os irmãos não gostaram, e ele então disse o quê? Os irmãos: lá vem um sonhador, vamos matá-lo. E vocês conhecem a história, que ao invés de matar, José foi vendido como escravo. Foi para onde, irmãos? No Egito. Eu pergunto, a estação mudou para José agora ou não? Mudou ou não mudou? Mudou. Ele saiu de uma estação maravilhosa para o que, amados? Para uma estação difícil. Ele saiu de uma condição de bem-estar para uma situação agora de quê? De escravo. Agora estava em uma nação estrangeira, agora estava com outra cultura, em uma outra condição. E José então é vendido, além de ser rejeitado, ele é vendido como escravo e vai ser escravo na casa de quem? De um homem chamado Potifar. Ele começa como escravo, mas diz a Bíblia: mas Deus estava com José. Guarde isso, Deus estava com José. Por que Deus estava com José? Porque Deus é soberano e estava controlando tudo? É isso? É isso? Ou era porque José estava agindo corretamente? Era porque ele estava agindo corretamente, e Deus estava com ele. E mesmo na casa de Potifar, ele goza de uma posição agora de autoridade perante todos os empregados. Ele poderia muito bem, naquela condição, ele se revoltar, mas ele não se revoltou. O que ele fez? Ele procurou extrair o melhor. Se eu estou como escravo, se eu estou nessa casa como responsável, eu vou ser o melhor escravo nessa casa. Eu vou fazer o melhor trabalho nessa casa. E ele ganha a posição de autoridade, de destaque. Aí entra aquela situação em que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele diz não para ela, sai fora, mas ele é o quê? Injustiçado. A mulher o calunia, ele nem tem direito de se defender, porque escravo não tem direito. E ele vai parar onde agora? Na prisão. Quando ele pensou que o negócio estava melhorando, o que aconteceu, amados? Melhorou ou piorou? Piorou. Talvez eu poderia pensar: do que adiantou eu ter feito tudo certo? Muitas pessoas pensam assim: do que adianta dar tudo certo? Do que adianta fazer assim? Do que adianta? Aí eu me doei para a empresa, eu me doei no trabalho, eu me doei assim, eu fiz tudo certo, eu fiz assim, do que adiantou? Aí foi que eu ganhei. Peraí, você tem que saber extrair o melhor das coisas. E para quem você está fazendo? Você está fazendo para homens na terra, mas com a consciência do eterno. Amém? Deus é quem está vendo o que eu estou fazendo acima de tudo. Então José não se deixou dominar pelos esses sentimentos ruins para invadir a sua alma, e ele agora se colocar em uma condição de vítima. Vai parar na prisão. Não, eu não aceito essa prisão, eu não vou ficar aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma rebelião dos infernos aqui. Vou tacar fogo no pavilhão 1, 2, 3 e 4. Chama o PCC, chama tudo aí. Eu vou tacar o terror aqui dentro. É injustiça isso. Eu sou um homem de Deus. Foi isso que ele fez? Não. Ele esperou que Deus mudasse os tempos.
Ele esperou. Deus vai mudar. Eu estou fazendo certo. Eu estou agindo certo. Eu estou sendo fiel. Eu estou honrando o Senhor. Uma hora essa chave vai virar e essa estação ruim vai passar. É essa consciência que nós devemos ter. Amém? Porque a estação não é sempre bom, bom, bom e bom. Vitória, 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 vitória. Às vezes é derrota, 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 problema, 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 problema e problema. Notícia ruim, às vezes uma atrás da outra. É assim, irmãos. É a realidade do que muitas vezes nós vivemos, que não é o que nós cremos. Nós estamos com a certeza interior, crendo em algo maior, sobrenatural, mas às vezes do natural são as tempestades que se levantam. Embora não seja o que você crê, nem você deseje, e você sabe que até não é o plano de Deus para você, mas você precisa ter em mente. Romanos 8,18 diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Em Gálatas 6, 7 diz assim, que a gente deve continuar semeando, fazendo bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então a gente não vai desfalecer. Nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que permanecem. Eu vou permanecer em meu lugar, vou permanecer na minha condição, a minha atitude vai ser boa, o meu coração é bom, o meu coração é bom, eu sei que Deus é bom e a minha atitude vai ser boa. Eu vou continuar alegre, eu vou continuar fiel, eu vou continuar honrando o meu Deus, eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito, não importa a estação, porque eu sei que uma hora ela vai passar. Amém? Eu disse para vocês que em nossa história nós moramos na igreja, quando a igreja era no pé de alugado, no João Ribeiro 1412. Eu, Sandra e os meninos dormíamos no altar da igreja. Nós passamos um tempo morando dentro da igreja do pé de alugado. Dormia os 4 no carpete do altar da igreja, aonde hoje é a academia F5 ali. Depois, quando compramos o prédio da igreja, nós viemos morar aqui dentro da igreja. E das 8 salas aí de baixo, 5 salas eram a nossa casa. Eram esses espaços que a gente morava aqui embaixo. Eu não saía da igreja. Não tinha como. Terminava o culto, estava na igreja. Como é que estava na igreja? Estava na igreja o tempo todo. Não tinha como sair da igreja. Não ia sair da minha vida. Mas a chave virou. E com uma estação e a outra, Deus foi trabalhando, mudando as estações, os tempos. Fomos para uma casa, depois para uma outra casa, para um outro lugar, para um outro lugar, para um outro lugar. Irmãos, nós vamos fazer 25 anos de casados, mas a gente já se mudou mais de 20 vezes. Passamos por tantas estações, mas a palavra diz no Salmo: nós passamos pelo fogo, passamos pela água, os inimigos cavalgam sobre a nossa cabeça, mas até que enfim Deus nos coloca em um lugar amplo, espaçoso e de abundância. E é isso que Deus faz. Quando você permanece como José permaneceu, a hora chega. Até o dia em que Faraó, no capítulo 41, teve os sonhos e procurou alguém que fosse capaz de interpretar, e lá estava quem? José. E José então sai da prisão para a posição de governador. Quanto tempo durou? 13 anos. Em Gênesis capítulo 37, quando ele começou a sonhar, tinha 17. Agora, quando as coisas se realizam, ele tem 30, 13 anos depois. Você sabe o que é uma pessoa passar 13 anos sendo provado, duramente provado, e o seu coração não mudar? Foi José.
Por que não mudou, pastor? Porque ele soube muito bem passar pelas estações. Às vezes, irmãos, nós precisamos, como disse Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 10, ele disse bem assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito ou pouco. Ou seja, Paulo disse bem assim: olha, eu aprendi a me adaptar às situações. E tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar às situações. E nós não podemos ser pessoas assim. Quem tem dificuldade de se adaptar são pessoas inflexíveis. Mas aqueles que são flexíveis, eles têm mais habilidade para se adaptar a situações adversas. Você não pode pensar em se adaptar à situação gerando em você mesmo um coração passivo. Aquela pessoa que vai se adaptando, só que ele vai se adaptando àquele tempo ruim, mas ao tempo em que ele vai se adaptando, ele vai também na sua mente aceitando aquele tempo ruim como o fim. E ele acaba morrendo naquela condição, como o sapo, não é? Dizem que o sapo é assim. Diz que quando coloca o sapo no fogo com a água e liga o fogo, o sapo não percebe que a temperatura da água está esquentando. Porque ao passo em que a temperatura vai esquentando, ao invés dele pular fora, ele vai se adaptando à temperatura. E chega uma hora que não dá para ele pular mais fora. Você tem que saber se adaptar, mas não aceitando a adaptação como se fosse o fim. E era isso que Paulo não fazia. Ele não aceitava a adaptação como fim. Porque no versículo 13 ele disse: eu posso tudo em Cristo, naquele que me fortalece. Às vezes, por uma situação de desemprego, você tem que aprender a se adaptar, a passar por aquela estação, a recuar na vida. Às vezes abriu mão, ficou sem um carro. Às vezes teve que, para conter os gastos, teve que cortar algumas coisas. Vai tirar a Netflix, vai tirar a internet, vai cortar daqui, dali, vai ter que se adaptar. Mas tendo em mente, isso aqui é passageiro. Eu creio que logo a minha vida e a minha condição vai ser novamente restaurada. Mas aqueles que não sabem se adaptar diante de uma estação, acabam muitas vezes sofrendo muito mais na estação difícil, e a estação difícil ou se postergando muito, ou sendo ela o fim para a pessoa. E não é isso que Deus tem, nem para mim, nem para você. Diga: eu creio e confio no trabalhar de Deus no seu tempo. Irmãos, guarde essa palavra: tudo tem o seu tempo. E se você está passando por um tempo ruim na sua vida, eu quero orar por você hoje. Eu quero ministrar algo para a sua vida. Vamos ficar em pé?